If he could do it, This isn't a movie. he believed in himself. And you can too. Oh man, you gonna put it on me like that? You can do anything that you want. You can get singing lessons, get a better job, make more money. You could be even like rich. You could live in the White House someday. You could be president. Me? Do what you want to do. It's not about it's not up to other people. It's true. It's up to you. It's true. Tem um ditado antigo que diz: leia 10.000 livros e viaje 10.000 milhas. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Morena Campos e este é o meu canal. Eu tinha muitas ideologias na minha cabeça que me faziam pensar que eu não consigo ou que eu não posso ir para frente. Mas, por causa de eu ter pesquisado e ter buscado, eu comecei a construir uma mentalidade que me fez crescer, acreditar e inclusive ter resultados em minha vida. Então, eu vou partilhar contigo para tu conseguires aplicar na tua vida esse mindset que tem mudado a minha vida. Neste vídeo eu vou te entregar também algumas dicas que eu fui aplicando no meu dia a dia que me permitiram mudar os meus hábitos, porque tudo começa aqui, mas depois se abrange nos hábitos. Tudo que eu vou falar aqui são experiências minhas que eu tive e que funcionam comigo. Você faz se você quiser. Foram simplesmente coisas que eu apliquei e que resultaram. E que têm resultado porque eu ainda estou no processo. As nossas vidas são diferentes e o jeito que tu vais aplicar na tua também será diferente. Sei bem que, principalmente, quando estamos em situações difíceis, é bem difícil mudar a mentalidade. É que a situação está a nos apertar tanto, está a nos magoar tanto, que nós não damos nem tempo para ser positivos ou para tentar mudar a mentalidade. Porque dá certo prazer estar a fazer-se de vítima e tentar sentir-se no conforto do problema, digamos assim. Sei que é difícil ter que tomar riscos e mudar a mentalidade e mudar o jeito de fazer as coisas. Sei que é difícil, mas até no mundo dos investimentos é assim. Quanto mais riscos tu tomares, maiores também serão os lucros. Então, aprenda a desenvolver pensamentos que te façam seguir com o propósito que tu tens. Porque se tu queres coisas grandes, primeiramente precisas pensar em grande. Mas claro, para isso tu tens que ser inteligente e saberes te organizar para executar. Porque você precisa preparar o campo para a batalha, entendes? Você não pode só pensar que tu vais só fazer e as coisas vão dar certo. Porque na vida há distrações, na vida há empecilhos, na vida acontecem coisas que nos tiram do foco, entendes? Então você precisa preparar um campo na tua vida, na tua rotina, nos teus hábitos, que vão fazer você chegar onde você quer. Porque querer todo mundo quer, mas o que muda é se comprometer. Se comprometer com o que tu disseste que farias. Se comprometer com aquilo que tu disseste que conseguirias e que buscarias. Tu precisas se comprometer contigo. Eu quero contar um pouco de mim. Eu era uma pessoa muito motivada, sempre fui muito motivada e com muitas ideias, sempre a querer executar, sempre a querer fazer. Mas em algum momento eu sempre desistia, eu nunca terminava o que fazia, nunca conseguia ser consistente e realmente obter resultados das ações que eu estava a fazer. E foi assim por muito tempo, incluindo a se comprometer comigo, porque há coisas na vida que nós não vamos propriamente gostar de fazer, mas nós vamos precisar fazer e seguir.
e se manter firme naquilo. Primeiro porque às vezes você precisa mesmo, por exemplo, questão de subsistência. Por mais que você não goste do teu trabalho, tu vais precisar trabalhar. Para quem mora sozinho sabe. Eu não tinha isso, eu não era consistente. Eu tinha uma parte, eu sempre fui muito de executar, outra parte eu sempre fui muito preguiçosa. Posso dizer assim, preguiça. E tudo que é mau vai levar consequências. Tudo que você está a plantar, você vai colher. E eu com o tempo fui colhendo isso em relações familiares, em relação comigo mesma. A autoconfiança acaba, porque a confiança é o quê? É quando você confia em alguém, né? Que te diz, eu vou fazer isso, e você confia nessa pessoa que ela vai fazer isso. Por exemplo, se você marca um compromisso com uma amiga e ela diz que vai estar lá, você vai confiar que ela vai estar lá, porque você confia nessa pessoa. Ela vai fazer o que disse que iria fazer. Mas se ela não faz, isso vai cobrar na confiança, né? Vai acabando aos poucos a confiança que você tem. E você acha que é diferente contigo? Não, não é. Se você marca algo, se você diz a si própria que vai fazer algo e depois não faz, você acha que a confiança em si mesmo, em si mesma, não vai desfalecer, não vai ir diminuindo? Muitas vezes nós não sabemos nem pensamos nisso. Por acaso foi recentemente que eu também tive a analisar o facto de que quando a gente não cumpre com o que disse que faríamos, né, a nós mesmos, quando a gente não cumpre com os nossos próprios combinados, a nossa confiança vai baixando. E esse aqui é um ponto muito importante. Cumprir com o que você disse. E eu sempre fui uma pessoa que não cumpria, simplesmente não cumpria. Ou cumpria por algum tempo e depois já desistia. Porque era muita dependência de motivação, né? Eu nem sabia, nem entendia o que é motivação de verdade. Mas tema para outro vídeo. Mas chegou uma fase, quando eu estava já cá em Portugal, eu decidi mudar. Eu decidi que depois de muita coisa, depois de muitos acontecimentos, eu decidi que eu vou mudar. Eu vou acabar com tudo. Eu estava saturada de não seguir com o que eu dizia e decidi dar uma reviravolta muito grande. E foi isso que eu fiz. Tudo foi um processo, foi um conjunto de coisas que eu fui aprendendo, lendo, buscando, que me ajudaram a transformar. Porque tudo começa por uma decisão, mas um conjunto de coisas vai influenciando para essa decisão. E uma vez que você toma a decisão, outro conjunto de coisas vai influenciando para você chegar à tão desejada meta ou à tão desejada pessoa que você quer se tornar. Você precisa saber se situar e saber quem tu és, primeiramente. A primeira coisa que mudou tudo, que mudou completamente o meu jeito de pensar e que toda vez que eu lembro, toda vez que eu me comunico, eu me renovo, porque nós precisamos disso, nos renovar sempre, toda hora. E este é Jesus Cristo. Sim, Deus, buscar a Deus foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, a melhor de todas. Esse aqui foi o principal motivo que me fez não desistir, porque eu estava numa fase muito decaída, muito triste, com muito pouca confiança, completamente desacreditada de mim mesma ou do mundo, completamente chateada, completamente nervosa com tudo, incluindo comigo mesma, principalmente até. E estar com Jesus, conhecer a Jesus, primeiramente me fez conhecer o meu valor, saber que eu posso, saber que eu consigo, porque está escrito, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. E com tanta coisa que estava a acontecer, é como se uma paz imensa tivesse chegado a mim. Eu estava a buscar e eu não encontrava, mas uma vez que eu encontrei, eu notei que ele já estava lá, que ele sempre esteve lá para mim. E ele me fez aprender o meu valor, ele me fez aprender e mudar a minha mentalidade de um jeito
como nunca, como ninguém pode. Porque, primeiramente, você sabe que tu não estás sozinha. Segundo, tu sabes e tens a certeza de que tudo vai cooperar para o bem. Mesmo que forem situações negativas, tudo vai cooperar para o bem. Porque você sabe quem está acima de tudo, acima dos teus problemas. Terceiro, é que tu aprendes a ver que coisas materiais não te definem. O material não é o que te define. Sim, continua nesse vídeo, porque eu ainda vou falar algumas dicas que me fizeram mudar e conseguir ter resultados, né? Resultados financeiros, resultados na minha vida em si, pessoal, social também. Eu vou dizer isso, mas antes disso, o principal de tudo é Deus. Eu super aconselho você a buscar a Deus. Comece lendo alguns livros. Comece a ler o Evangelho a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê esses primeiros 4 livros que você vai conhecer como foi a vida de Jesus, como é Jesus e como ele vê as coisas. Antes de leres, ora e pede ao Espírito Santo que te oriente. Porque ele orienta, ele está conosco. Nós só precisamos ouvir a voz dele. Tu não vais ouvir alto, tu vais ouvir no teu coração, de verdade. Tudo isso começou assim. Eu estava numa fase em que não tinha confiança, em que estava depressiva, nada me alegrava, nada me dava vontade, mas tudo mudou. E toda vez que eu me vejo a desfalecer, toda vez que eu me vejo a ficar preocupada com coisas materiais, eu volto e oro para que ele me resgate e ele mais uma vez me resgata. Sozinhos é difícil, mas lembra que tu não estás sozinho. Deus está conosco e ele morreu na cruz para nos dar o Espírito Santo, para nos ajudar, nos orientar e nos lembrar de todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Mesmo aqueles que não acreditam, ainda assim pertencemos a Deus. E Ele tem o poder de fazer o impossível. E os seus pensamentos, como está escrito, são muito diferentes dos nossos. Muito diferentes dos nossos. Então, o que Ele diz e nos diz para fazer o tempo todo é confiar. Descarrega todo o peso que há em ti. Descarrega toda a culpa. Libera perdão e se perdoe. E tudo aquilo que tu sabes que é negativo, retira. Porque Deus te disse: ei, filho, confia. A primeira mentalidade mais ação, que toda vez que eu me encontro mal, é a primeira coisa que eu exercito. Mas o que é isso? Que eu exercito é resolver os problemas na força do joelho. Significa orar. Tu vais orar. Tu vais pedir perdão e vais se render e vais entregar os teus problemas a Deus e deixar tudo no comando dele. Segunda mentalidade, diga sim primeiro, entenda depois. Parece estranho, mas às vezes eu tenho tantas ideias, tanta coisa para pensar ou para fazer que acabo por me perder. Acabo por nem saber por onde começar, por onde ir. Às vezes simplesmente estamos perdidos. Se queremos fazer faculdade ou se queremos abrir uma empresa, não sabemos se queremos trabalhar ou se queremos fazer um negócio e viver disso. Nós não sabemos tomar decisões, primeiramente por um motivo, que é o medo. A nossa mente é muito boa em nos autossabotar. A coisa ainda nem aconteceu, mas nós já estamos com medo a pensar 1000 coisas negativas que vão acontecer. E eu digo isso por experiência própria, que até agora acontece isso. Mas diga sim. É como eu sempre digo, o não você já tem. Então por que não tentar o sim? Tente o sim. Se tu tens algum projeto em mente, diga sim e faça. Começa.
organiza as tuas ideias, vê por onde você vai começar, porque tudo isso é também um processo. Às vezes nós temos muitos planos, mas não executamos. E às vezes, como eu já disse, precisamos preparar o terreno. E essa aqui é uma dica que eu vou dar depois. Mas continuando, você vai definir por onde você vai começar e começa. Começa logo, o quanto antes. Porque se você deixa muito tempo passar, depois simplesmente você não faz. Você não tira a ideia do papel, você procrastina, se autossabota depois, porque eu não posso isso, eu nunca consigo, ai, começa a choramingar. Eu sei muito bem como é que isso é. Só começa, mesmo que não tiver tudo preparado, começa. E num processo você vai evoluindo, você vai subindo degraus, não tenha medo. E aí vem o medo de começar algo que não é para mim. Perder tempo fazendo isso e nem sequer começar por medo de perder alguma coisa. Mas na verdade, você já pensou que se você faz algo novo, na verdade você só ganha? Ou você vai ganhar conhecimento, ou você vai ganhar experiência. Alguma coisa você vai ganhar. Outra mentalidade que mudou. Vamos já nessa direção, que é o pensamento positivo. O pensamento de que tudo vai agregar em alguma coisa. Mesmo que você sentir ou que você é o tipo de pessoa que olha mais para o lado negativo, você já pensou na questão de que em alguma coisa isso te acrescentou? Você já pensou que agora você sabe mais do que antes? Então, é isso. Tenha essa mentalidade. Tudo que você fizer vai acrescentar. Por isso é que essa ideia se conecta com a outra. Que começa, primeiro diz sim, depois entenda. Porque o sim vai te abrir portas. O tentar, o fazer vai te dar mais ideias. E é como se fosse uma bola de neve, porque você começa aqui e depois você tem um conhecimento novo e estás aqui. E esse conhecimento novo vai te gerar outras ideias que vão te gerar outra necessidade de conhecimento. E é uma bola de neve. Então, calma. Não tenta descobrir tudo agora. Primeiro diz sim, depois entenda. E saiba que tudo vai acrescentar em alguma coisa. E é esse o mindset que muda tudo. Apesar de termos muitas opções que às vezes nos deixam perdidos, sem saber o que fazer, eu vou dar aqui algumas dicas que vocês vão conseguir se situar um pouco mais para saberem organizar as vossas ideias e começarem a executar. Muitas das vezes, quando nós vemos um vídeo, a gente pensa que é só conteúdo ou sei lá. Não, muitos vídeos já me ajudaram muito. Então acredita, não é só conteúdo, é para te ajudar. Não é só para você ouvir. Anota agora. E parece ser simples, mas são coisas que se você executa, você vê as coisas a mudarem realmente. É incrível ver agora, do jeito que eu fico entusiasmada, ver-me a fazer, a executar. Eu não estava assim. E só pelo primeiro vídeo, eu acho que já dá para entender um pouco, para saber um pouco como é que eu era. Então, se quiseres, depois desse vídeo, vai e assiste o meu primeiro vídeo do canal, que conta um pouquinho mais da situação em que eu estava e talvez te motive. Primeira ação. Anote os seus pensamentos e analisa. Muita gente tem esse hábito de escrever. Se você não tem, ganha esse hábito de escrever. Mas, para quem já tem, né? Muitas vezes nós só escrevemos, mas não revisamos. E essa aqui é que, na verdade, é a parte importante. O escrever, ele vai liberar essa ideia da tua mente. Mas esse espaço que fica na tua mente é para depois revisar. Porque se só continua lá, você vai aumentando coisas e vai ficando confusa. Então, você precisa anotar e analisar. Revisa o que você escreveu. O ler o que você escreveu te permite também conhecer um pouco mais de você. É como se fosse uma conversa com outra pessoa. Você vai conseguir entender os pontos fracos, os pontos fortes, o necessário, o desnecessário. Nosso corpo, nós seres humanos, temos reações para aquilo que tem contato conosco. E quando você tem contato com aquilo que você escreveu, você vai conseguir entender aquilo que te agrada, aquilo que é para ti. E isso vai te ajudar também a entender já. Óbvio, presta atenção, as coisas
que você quer fazer, quem você quer ser. Porque, principalmente nós jovens, né? Estamos todos perdidos, não sabemos o que é que vamos fazer, o que é que vamos ser. Principalmente agora que tem tanta informação, fica mais complicado e confuso ainda. O revisar o que você anotou vai te ajudar muito. A segunda ação é encurte as tuas opções. Olha, já vai descendo. Tu estavas lá, anotaste, revisaste. Depois de fazeres uma análise, tu vais encurtar. Tu vais cortar aquilo que não é necessário e tu vais deixar lá o principal. Seja para a vida, seja para projetos, seja para relacionamentos. É bom tu teres bem claro o que é que tu queres, quais são os teus objetivos. Eu vou dar um exemplo. Eu queria fazer um montão de coisa. Até agora eu quero, né? Trading, e-commerce. Eu queria. Sabem o que é e-commerce, né? E-commerce é loja digital, digamos assim. Trading, você negocia os mercados financeiros. Mas o que é isso? E para isso eu precisava também estudar. Tem um livro que eu preciso ler, e-commerce. Preciso aprender mais sobre promover, ads. Então, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. E ainda tenho um canal no YouTube, que é um projeto importante para mim, que eu não queria deixar de lado, porque já comecei, agora vou terminar. E o que eu vi? Eu preciso crescer esse canal. O canal começou agora. Então, o que eu vou fazer? Eu, primeiramente, priorizei o YouTube. Então, o conteúdo que eu estou a estudar agora, que eu sempre separo alguma parte do meu dia para estudar, eu vou separar para o YouTube. Eu nesse momento estou a estudar marketing de conteúdo. Tenho os meus dias próprios para gravar. Tenho também questões pessoais. Quero aparentar melhor e estar mais saudável. Então, eu tenho meus dias para exercícios. Então, são coisas que eu decidi priorizar. Mas eu tinha muitas outras coisas que eu queria fazer. Tanto mais que eu já nem lembro o que é, para vocês verem que nem era tão importante assim. Mas eu decidi o que era importante para mim. Porque se eu fosse para eu fazer tudo ao mesmo tempo, eu iria acabar por não fazer nada ou desistir de alguma coisa mais importante. Porque eu não teria tempo suficiente para criar conteúdo, para crescer e ver resultados. Então, por mais difícil que foi, eu decidi colocar isso agora, mas não significa que eu desisti. Lá no futuro, lá mais para frente, né? Um futuro mais próximo também, quando eu já estiver um pouco mais segura e mais consistente no que eu estou a fazer agora, e quando tiver terminado também, né? Quando eu tiver terminado por exemplo, o curso que eu estou a fazer, o livro que eu estou a ler, eu vou ver outro livro, vou fazer outro curso e as coisas vão se conectar. Já não vai ser um curso aleatório, um livro aleatório, vai ser algo que se conecta ao que eu estou a fazer agora. Portanto, eu estou a crescer, eu estou a dar níveis naquilo que eu estou a fazer. E isso automaticamente traz resultado. Parece simples, sabes? Eu quando via algum vídeo, eu não acreditava que fosse tão simples assim, como muitos me diziam. Porque eram pessoas que já tinham muito resultado. Mas quando eu comecei a fazer, porque tudo começa no começar. Apenas comece, apenas faça. Porque as coisas se ligam, de verdade. Nós às vezes perdemos mais tempo pensando e negativizando as coisas, ou se vitimizando também, né? E perdemos muita coisa com isso. Tu perdes muito, de verdade. O pensar não vai fazer nada. O falar, o fazer, o se apresentar, o aparecer, isso sim vai fazer alguma coisa. Isso sim vai te gerar resultados. Primeiramente, é bom nos organizarmos, porque o pensar nos deixa com a mente muito flutuante. Fica muita coisa na nossa cabeça que acabamos por não enxergar com clareza. Então, tome nota e segue os passos que eu te dei aqui. Porque eu sou uma pessoa muito confusa. E se isso me ajudou a mim, eu tenho certeza que vai te ajudar a ti. Então, aplica se você quiser. E o terceiro ponto, que vai te ajudar a se situar para executar já, é foque no que faz sentido e no que você gosta. Todo esse processo de foco, consistência em alguma coisa para obter resultados, ele já é difícil em si, né? Então, é bom, como eu disse, preparar o terreno com coisas que são favoráveis. E
O você focar no que faz sentido, primeiramente, quando algo faz sentido é porque se encaixa em algum aspecto da tua vida que você precisa. Então faz sentido. Por exemplo, trabalhar para pagar renda faz sentido, simplesmente faz sentido, você não precisa gostar disso. E tenta juntar esses dois, né? Como sempre dizemos, junta o útil e o agradável. Por exemplo, se você não gosta de ir na academia, mas faz sentido porque você quer ter um corpo melhor, você vai começar pelo menos com poucos dias. Aqui o ponto principal, né, tá o que faz sentido, né? Você não propriamente gosta, mas faz sentido para ti. Então, pelo menos você vai facilitar isso. Você vai colocar em dias propício, né, para você ir para a academia. Tenta juntar isso com algo que você gosta, né, que está nas redes sociais. Sei que você gosta disso. Não é muito bom, já vamos falar acerca disso no outro vídeo, mas sei que você gosta. Então, aproveita para pesquisar como não se machucar, exercícios, porque é um momento prazeroso, né? Dopamina fácil, né? Tá no telemóvel. Mas vai ajudar. E não fica lá perder tempo, vê o que você quer ver, né? Foco. Mas tu vais colocar o clima propício, tu vais preparar o terreno. É bom você definir, principalmente no começo do mês, no começo da semana. É bom você ter um planejamento para o começo do mês, para começo de semana, para você saber uma visão geral do que vai ser esse mês, do que vai ser essa semana mais ou menos. Claro que as coisas não vão acontecer como planejado, mas você vai estar situado e você vai passar a ser o protagonista da tua vida. E vais fazer o que tem sentido. Por quem procura acha. Procura, se você não sabe o que você gosta, procura, vai experimentando, como eu já disse, nas calmas, com ordem. Faz isso, se você não gostar, acrescenta alguma coisa, mas tenta outra coisa. Aí você vai descobrir o que você gosta. E faça. E o quarto e último é comece a executar e vai melhorando com o processo. Fácil, né? Mas na tua cabeça de certeza que tá difícil, mas não é difícil. Tudo isso, depois que você fez esse filtro, essa organização mental, escrita e análise, você começa a executar. Depois que você priorizou o que é importante, comece a executar. É bom fazer algo novo. Dá aquele medo e tudo mais, mas uma vez que você tá lá, você vai se sentir outra pessoa, você vai amar estar contigo, você vai ser diferente, você vai estar bem melhor e vai crescendo com o processo. O processo é a melhor parte, sabe? A melhor parte nem é o receber. O processo é na verdade a melhor parte porque a gente vai nos moldando, a gente conhece coisas novas, vai interagindo com pessoas novas. Tudo é novo no processo e você tem que conseguir aproveitar sem se frustrar. Toda vez que você começar a se frustrar novamente, analisa novamente, calma, coloca o teu peso para fora de ti e continua. O olhar é para frente. O processo é uma fase muito boa, porque você se transforma como pessoa, você se transforma como ser humano, você começa a ver resultados e a aprender a aplaudir os pequenos resultados que você tem, porque você vai ver que vai estar situado que valeu a pena esse esforço, valeu a pena isso. E não te esqueças, nós somos de Deus. Tudo muda quando você começa a se conectar com o divino. Porque tu não estás sozinho. Tu tens para onde ir toda vez que você se sentir frustrado. Você tem força e significado de verdade para começar a agir sem medo e, mais importante, para querer ser melhor. E não só por você, mas também pelos outros. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres que têm a semelhança de Deus. E Deus é bom. E fazer o bem para o outro em si nos melhora. Isso automaticamente melhora o nosso dia. Melhora a nossa semana simplesmente porque fizemos uma ação boa e generosa com alguém. Para terminarmos o vídeo com algumas afirmações positivas, que é basicamente o que eu falei hoje, você vai dizer para si mesma: eu tenho fé e execução. Eu tenho fé e eu executo. Segunda, você diz: tudo que eu começo, eu termino. Tudo que eu começo, eu termino. E a terceira é uma questão, porque uma afirmação
fecha a mente, uma pergunta abre a mente. E você vai se perguntar, por que não eu? Por que não eu? Muitos quando começaram, estavam pior que tu, até. Muitos estavam pior que tu. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu tenho certeza que alguém está no topo e estava pior que tu. Se, pelo menos você tem telefone para me assistir agora. Mas, diga, por que não eu? Uma pergunta abre a mente. E você vai dar essa resposta para si. Porque sim, você tem o valor e a capacidade para começar. Bom você se torna e você consegue. Sejam muito bem-vindos a este vídeo, a este canal. Segue, compartilha, comenta. Quero conhecer vocês, quero conhecer quem me assiste. Diga o que é que você achou, dá alguma opinião, diga o que você já aprendeu, diga pontos que foram importantes para ti e me diga se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. Se quiser alguma sugestão de conteúdo, vocês também podem sugerir e fica à vontade porque esse espaço é para ti. Esse espaço para você assistir e para você conseguir evoluir comigo. Eu tenho um livro na descrição, que é o livro que eu estou a ler, que é O Segredo da Mente Milionária. É um livro muito bom. Eu já li uma vez, não terminei, estava quase no fim, mas agora comecei a ler novamente. Eu sei bem como é que é. O livro é muito bom e ele muda a mentalidade realmente. Me ajudou muito e sei que vocês vão gostar. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo ao máximo. Eu vou deixar aqui outro vídeo que faça sentido você assistir a seguir desse. Clica e assiste. Seja muito bem-vindo e nos vemos no próximo vídeo.